Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos essa noite. Hoje é dia 8 de abril de 2019, uma segunda-feira, 23 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Princípio Vital, no item 2, a vida e a morte, questão de número 68. A Natália Pinguim está conosco. Nós desejamos uma boa noite a ela. Todo mundo lá? Vamos lá, então. Na questão de número 68, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta: a exaustão dos órgãos. 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Resposta: sim. Pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Questão de número 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? Resposta: o coração é uma máquina, é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Questão de número 70. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Kardec acrescenta a seguinte explicação: após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres, que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si. No caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial,
como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido, ele fala aqui do fluido elétrico, só para a gente não fazer confusão, né? Não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Todo mundo entendeu o raciocínio de Kardec? Ficou claro para todo mundo? Falando do fluido vital. Ele está fazendo uma comparação entre o fluido elétrico e o fluido vital. Tá? Se não houver a chave que dá passagem para a eletricidade fluir pelo aparelho, o aparelho não sai da inércia, ele fica em estado inerte. Uma vez cessado, vira a chave, desliga, o aparelho volta ao estado de inércia. Isso é uma comparação bastante justa do que acontece com os nossos corpos, porque é bem assim mesmo. O fluido vital ele está correndo por todos os nossos órgãos, né? Ele faz com que os órgãos mantenham-se funcionando em movimento, uns correlacionados com os outros, porque é assim que funciona o nosso corpo. Tem uma correlação profunda entre os órgãos para que haja harmonia no funcionamento da máquina, não é? Diferente aqui que não dá para religar. Não, até dá. O homem já está conseguindo isso de alguma maneira. Por exemplo, a massagem cardíaca é uma religação. Sim. A gente não pode negar isso. O choque elétrico, aquele choque que se dá, né? Que os socorristas dão para tentar reanimar o paciente, e muitas vezes conseguem. Minha filha já contou N casos, para mim, casos assim. O coração estava fibrilando, prestes a parar, outros parados, né? E com a massagem cardíaca ou com o choque, o paciente volta à vida, né? Volta a ter batimento cardíaco, o sangue ainda não passou aquele tempo, acho que, não sei se é 30 segundos, alguma coisa assim. Ele tem que continuar fluindo para o cérebro, ele não para, né? Nesse tempo, mesmo com o coração parado, o sangue está circulando, devagar, mas está circulando. Se volta ao batimento, o sangue volta a circular normalmente, não causa sequela nenhuma. Então, ela já citou vários casos. Então, é possível, sim, tirar a chave do desliga e voltar no liga novamente. Até para os nossos corpos, né? O homem já está conseguindo isso. Acho que no tempo de Kardec ainda não havia essa possibilidade, suponho. Suponho que não ainda. Mas é uma comparação bastante justa, porque é exatamente isso. O fluido vital, ele não só dá vida, como dá também atividade, movimento para o nosso corpo. Né? Então, por isso que a comparação ela é bastante apropriada. Deixa eu falar uma coisa mais baixo. O senhor me disse que quando a gente o senhor se sentia naquele caso da moça lá do acidente, né? É lógico que eu sei que iria acontecer com ela, né? Mas o senhor falou, mesmo a gente sabendo, a gente fazer a pergunta, porque tem muita gente que não sabe. Tinha falado isso, né? Não? O senhor tinha falado isso, né? Sim, falei, é verdade, é isso mesmo. Por isso que eu queria Obrigado. Obrigado. E eu respondi como se você não soubesse, porque se eu respondo com uma pessoa que sei, eu respondo resumidamente. Mas se eu respondo com uma pessoa que eu não sei, eu respondo de forma ampla. Então, eu estou partindo do pressuposto que você fez a pergunta, você sabe a resposta, mas eu estou respondendo para quem não sabe. a gente vai fazer, né? É isso mesmo. E eu agradeço. Aliás, quem não sabe, agradece também. Então, vamos lá. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos.
nos quais as atividades do fluido produzem o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Presta atenção nisso. Isso pode parecer, assim, uma explicação de passagem de Kardec, mas ela é muito importante para a gente entender certos fenômenos da vida. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo. Então, você pode ter 2 cachorros, por exemplo, que tem uma quantidade de fluido vital, um maior do que o outro. Existe mesmo, existe cachorro que é mais calmo, existe cachorro que não para. Se é ligado no 220, não para. Tem uns que... E tem uns que são calmos pra caramba, eles estão ali, ficam na dele, né? Tá sempre deitadinho, olhando para as coisas e tal. E pro homem não é diferente, né? Pro homem não é diferente. Tem homem que, o ser humano que é bem mais ativo, né? Do que o outro. Então, se explicam sem número de coisas, de situações, né? Que a gente não saberia explicar de outra forma, né? Porque essa vida tão presente em uns, né? Superabundante em uns, como usa Kardec o termo aqui, em outros menos. Tem pessoas que são apáticas, né? Tem gente que é apática. Fala que a pessoa é preguiçosa. Às vezes, não. Como a depressão. As pessoas consideravam as pessoas deprimidas, há um tempo atrás, como pessoas indolentes. Então, o cara fica o dia inteiro deitado da cama, ou sentado debaixo de uma árvore, não faz nada. É vagabundo. E não é verdade. Já está provado que esse tipo de situação causa isso, causa essa apatia, né? E até suponho que esse tipo de situação, em função do cérebro trabalhar de forma diferente, pode causar até uma certa exaustão no fluido vital. Daí a apatia da pessoa que está nessa situação, né? Suponho. Ou pelo menos seria... Faz sentido, porque a quantidade de fluido vital é que dá ânimo, que dá vida, que dá movimento no corpo. Isaías, claro. Excelente a palestra dele sobre depressão. O que ele falou? Eu lembro, uma vez ele falou para mim que ele é o orgulhoso que não deu certo. De certa forma, ele tem razão, de certa forma, mas todos nós somos orgulhosos que não deram certo. Por isso que ele está encarnado. Se não fosse assim, a gente estava em Júpiter, em qualquer outro lugar. Essa é a realidade. A realidade humana é essa. Ele falou isso para mim, quando eu fui entrevistar ele no hotel, quando eu fazia o programa de rádio. Ele falou, eu não falo isso nas minhas palestras, porque se eu falar, o pessoal me trucida, né? Vou sair carregado, mas de maca, né? Aquele vídeo que eu mandei lá no grupo, foi a Terezinha que mandou. No palestrante, ele fala muito bem sobre o espiritismo. No grupo, né? Eu acho que eu vi alguma coisa, não tive tempo de ver. A Natália está dizendo, seu Luiz, então, como dizem hoje as crianças hiperativas têm a ver com fluido? Sim, pode ter a ver, sim, com fluido, pode ser também algum tipo de distúrbio que causa essa hiperatividade. Um distúrbio qualquer pode causar isso, tem seres que, por algum tipo de distúrbio, pega uma pessoa que tem um distúrbio mental qualquer, uma pessoa internada no hospício qualquer, o cara é hiperativo, né? Tem a ver com fluido vital, mas tem a ver também com comportamento, né? Agora, se as pessoas forem normais, 2 crianças normais, e uma é hiperativa e a outra não, uma das coisas que explica isso é a quantidade de fluido vital, sim. Normalmente, a criança tem uma quantidade de fluido vital maior. Por quê? Porque os órgãos estão em desenvolvimento. Consequentemente, ela precisa disso
para que o desenvolvimento dos órgãos aconteça de uma maneira rápida, aliás, natural e organizada. É rápido, né? O quê? Porque hoje eles que é rápido? remédios nos imperativos. Não. Estão dando, eu conheço 3, que dão um remédio que seja um remédio para eles ficarem calmos. Olha, Ao invés de gastarem energia, dão um remédio para eles. Mais imperativo que era a Luciana, impossível. A Luciana fazia de tudo, você acredita você se quiser. E eu conheci crianças mais hiperativas do que ela. A solução para a hiperatividade da criança, se não for diagnosticado nenhum tipo de problema, tanto para a apatia quanto para a hiperatividade, seria gastar a energia, o excesso de energia, com atividade física. Esse é o correto. Porque a criança não é daquele jeito porque ela é diferente das outras, não. Pelo contrário, a criança precisa, sim, é natural que a criança tenha uma quantidade de fluido vital maior do que um adulto. O adulto, até o excesso de fluido vital atrapalha para o adulto, dependendo da idade. Né? Um cara hiperativo com 60, 70, 80 anos de idade, se ele não souber dosar isso, o que vai acontecer? Ele vai desgastar o corpo antes do tempo. Né? Então, é natural o declínio dessa quantidade de fluido vital ao longo da vida. Né? É natural, chega um momento que estabiliza. Né? Existem pessoas que, pela maneira de pensar, pela maneira de viver, e pela história de vida da pessoa e das necessidades que ela tem ao longo da vida, ela se mantém ativa, não imperativa, mas ativa até a morte, ou praticamente até a morte. Não é? Meu sogro é um cara assim, meu sogro com 90 anos de idade, até quase os 90, porque ele morreu pouco antes de 90, 89 esquerdo, ele era um cara que você não acompanhava ele andando na rua. Um cara que tinha uma atividade, uma saúde, sabe, e equilibrado do ponto de vista emocional, psicológico, era um cara que tinha uma fé em Deus muito grande, embora ele fosse um religioso, né? A fé dele era uma fé religiosa, mas ele tinha uma convicção, sim, muito grande, né? Então, eu conheço pessoas assim. Você ia perguntar alguma coisa? Estava comentando para o Glaucio, eu acho assim, meio perigoso, porque são diagnósticos que são dados hoje. Então, todo mundo se intitula, eu sou hiperativo, eu sou ansioso, eu sou depressivo, muitas vezes não é. É verdade, isso. é verdade. Não é isso. Então, a gente está criando realmente também os jovens, o que eles tomam de remédio. Verdade. Sempre tudo, eu trabalho às 7 da manhã, já sentava, você está mal de pirona disso, daquilo, aí porque amanhã vai no médico, hipertenso, tudo, isso aí tudo eles têm. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Muito cuidado. Né? A medicina de modo geral, qualquer setor da medicina, especialmente o setor que cuida da alma, né? Os psicólogos, os psiquiatras e tal, eles não fazem essa associação da necessidade espiritual com a necessidade material. E isso causa um prejuízo muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos um caso aqui na casa de uma família que frequentava aqui, e eles tinham um filho que, ao longo da noite, falava, berrava, gritava, chorava, levantava da cama, dormindo, tudo isso dormindo. Né? E o que o pai e a mãe fazem diante de um quadro como esse? Psicólogo. Consultaram uma psicóloga. Bom, o garoto tem terror noturno. A ver que andou lendo muito gibizinho do Conde Drácula, alguma coisa assim, né? Ficou com terror noturno. Tá bom. Vieram conversar comigo. Falaram, não existe terror nenhum. Sono e sonho é atividade do espírito. O que é necessário é equilibrar essa atividade. Talvez ele esteja manifestando essa atividade através de um corpo de criança, e essa manifestação esteja causando todo esse impacto no corpo dele e para vocês também, porque ele não sabe se expressar como criança, ele não sabe definir. Tá, como é que nós vamos tratar isso? Com passe na casa espírita, com água fluidificada e passe em casa, vocês mesmos
na hora dele deitar, depois que ele estiver dormindo, impõe a mão sobre a cabeça, faça uma prece, peça a presença do espírito guia dele, do espírito guia de vocês, né, para ajudar. Isso foi acalmando. De vez em quando ele dava lá, aparecia de novo, surgia novamente essa atividade mais exacerbada e tal, fazia a mesma coisa, voltava para a normalidade, né, para a linha do meio, né, que é o ideal, né? Aí, de vez em quando, passava um tempo, voltava de novo, a mesma coisa. Não tem terror noturno nenhum. É que eles não sabem definir. Como eles não fazem essa associação, pelo contrário, eu li uma matéria passada pelo teu irmão, não sei se você chegou a ler aquela matéria. Era uma tese defendida na faculdade na década de 30, que os psicólogos falavam que o espiritismo era prejudicial para a medicina, para a psicologia. Você chegou a ler? Ricardo te mandou? Pede para ele te mandar. Um dos caras que estava na banca para dar o parecer dele na tese de conclusão de curso era o André Luiz. Como é que é o nome dele? Expósito. Primeiro nome dele que eu nunca lembro, rapaz. Mas era o tal do Expósito lá, que depois manifestou-se através do Chico Xavier o nome de André Luiz. É isso que ele pensava na doutrina espírita. Depois vem dizer que não, para com isso, sabe? Então, esse é o problema. A medicina ainda está por descobrir a coisa mais importante no homem, que é a sua essência. Para a medicina, a essência não existe. O homem é uma máquina orgânica, onde se manifestam reações químicas, e essas reações químicas é que levam o homem a tomar aquela posição. Essa é... A medicina encara, não todos os médicos, é claro, né? Não todos, mas a medicina clássica, né, encara dessa forma. Então, o dia que eles considerarem o todo e tratarem do homem como um todo, a coisa muda. E muda radicalmente. A medicina está longe de conhecer o homem. E eu não estou falando aqui como médico, eu não sou médico, mas eu posso garantir isso. Meu PSA estava em 17. 17. Normal é 2,5. Eu não tenho câncer. 17. Tomei lá o remédio que me deram lá para diminuir o tamanho da próstata, porque diz que fica lá, avança para dentro da bexiga e pode causar uma série de problemas e tal. Mas junto com o remédio da próstata, eu tomei a autohemoterapia. Fiz o exame dia 1º agora, 5,5. De 17 para 5,5, caiu 11,5 pontos. Não é o remédio para diminuir o tamanho da próstata, com certeza. É ótimo. Autohemoterapia. Você fala de autohemoterapia para o médico, o cara dá risada na sua cara. Ele dá risada na sua cara, você é um tonto. Para fazer, né? Quem faz? Quem faz, né? Então. Tá? 10 ml, uma vez por semana. Cheguei a fazer cada 5 dias, durante uns 3 meses. Depois passei para uma vez por semana, 10 ml. 5,5. Eu quero ver o que o médico vai falar amanhã, porque amanhã é dia de retorno, né? Quero ver o que ele vai ler. Ele vai perguntar onde é que eu mandei formular, né, aviar a receita que foi feita em farmácia de manipulação, onde é que eu mandei manipular o remédio. Que não pode ser um remédio da Terra, tem que ser um remédio importado de algum planeta exterior, porque baixar 11,5 pontos no PSA não é para remédio manipulado aqui na Terra. Mas é assim, então, a medicina, ela é louvável, é claro, uma coisa extremamente respeitável, e ai de nós se não fosse a medicina e o empenho, né, desses cientistas fabulosos que tem aí, mas eles estão longe de conhecer ainda. Eles são muito voltados à farmácia. E a maioria, uma boa parte deles, especialmente os médicos, são voltados para o ganho financeiro. É isso que prejudica muito a medicina. Bastante.
Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Já li isso aqui, né? Depois ele vai dizer o seguinte: há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Então, a gente pode dizer que em determinados alimentos há fluido vital, né? Os elementos são, quanto menos manipulados, né, mais vivos, né? A gente pode dizer, entre aspas, né, que eles estão, ou seja, ali tem uma quantidade de fluido vital maior do que no alimento industrializado, por exemplo, né? Então, tanto por absorção como por assimilação, a gente pode renovar o nosso fluido vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aqui começa a explicação do passe, né? É uma das explicações do passe, tá? E também do magnetismo humano, né? Da aplicação do magnetismo humano, tá? O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro, ou a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Olha aí a responsabilidade de quem tem mais gás do que os outros, né? Quem tem mais fluido vital tem essa responsabilidade. É nosso dever. E é opcional, pois não. Você levantou lá? Só está assim por lá. Só segurando. É nossa responsabilidade, embora seja opcional, doar esse fluido vital, né? Ou através do passe, ou através da imposição de mãos em casa, doando apenas fluido vital, ou pedindo ajuda dos espíritos para fazer a doação do fluido vital, mais os fluidos espirituais, que são muito importantes para as pessoas que necessitam, né? Quando a gente vai na benzedeira, ela pega aquele galinho, nada mais ela está fazendo do que isso, de doar fluido vital, e, é claro, ela pode até não saber, mas ela tem ali a ajuda, provavelmente, de algum espírito, de algum espírito guia, ou de algum espírito que ajuda naquela tarefa, para doar o fluido espiritual também. Ficou alguma dúvida nessa explicação de Kardec? Muito bem. Item 3. Inteligência e instinto. Questão de número... Luiz Gustavo Minuto está conosco, viu? Prazer, viu, Luiz? Não, desculpa. Não é o Minuto, não. Luiz Gustavo Missa. Bem-vindo, Luiz. Nós não o conhecemos pessoalmente, achei que fosse o Minuto, é um amigo nosso, mas esse Luiz a gente não conhece. Mas, de qualquer maneira, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Questão de número 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? O que Kardec está querendo saber? Se o princípio vital dá vida e movimento ao corpo, ele está querendo saber se esse princípio vital significa inteligência. Eles já responderam lá atrás, né? Inteligência é um atributo do espírito, não responderam? Mas, em função das respostas do espírito, ele faz a pergunta outra vez. Aí os espíritos respondem, não, pois as plantas vivem e não pensam. Quer dizer, ele espreme os espíritos para para extrair conhecimento deles, como a gente espreme o limão para extrair o suco. Tudo o que dá, né? Faz pergunta, refaz, faz comparação, até que fique bem claro o significado das coisas. Não tendo mais do que vida orgânica. A planta tem vida, mas apenas vida orgânica, embora, em determinados momentos, demonstrem
em algumas espécies, demonstrem instinto, não é? Há, por exemplo, em todas elas, o instinto, o chamado movimento mecânico, né? Aquele movimento que a folha vai em busca do sol, né? E há outras, por exemplo, que são capazes de capturar inseto, né? Então, a inteligência e a matéria são independentes. A inteligência e a matéria são independentes. Do que ele está chamando de fluido vital aqui? De matéria, né? Ele está chamando o fluido vital de matéria. Quando se trata de corpo físico e fluido vital de maneira independente, a impressão que pode ficar para alguns é que fluido vital é uma coisa e matéria do corpo, que compõe o corpo, é outra. Não é. É matéria do mesmo jeito, né? Pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar senão por meios dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Ele está falando aqui de seres encarnados, né? Porque o espírito ele manifesta a sua inteligência, ele não precisa de órgãos materiais para essa manifestação, né? Ele não precisa de órgãos, ele precisa de órgãos materiais para se manifestar entre os homens, precisa de um médium para se manifestar, mas ele, por si só, não precisa de nada nem de ninguém para manifestar sua inteligência. Portanto, daí se deduz que a inteligência está onde? No espírito e não na matéria, e nunca na matéria. Essa dica dos espíritos aqui, que a união do espírito é que dá inteligência à matéria animalizada, resume bastante, não é? A gente poder afirmar que a inteligência está única e exclusivamente no espírito e nunca na matéria. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, de sua individualidade. Assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, aqui, Kardec, através do que aprendeu com os espíritos superiores, está dizendo que o homem tem esses três atributos, né? Essas três qualidades, que faz com que ele entenda que é um ser, entenda que tem que se relacionar com o mundo exterior e que seja capaz, através desses três atributos, pensamento, da inteligência e da vontade, da determinação, prover as próprias necessidades, né? Então, quem provém as necessidades do homem? Ele mesmo, através da inteligência, da vontade e do pensamento. Mais ninguém, né? Deus não precisa dar mais nada para ninguém, para que a pessoa possa prover as suas próprias necessidades. Apenas o uso desses atributos é suficiente para isso. Quando fala que uma pessoa o calor elogiante da boca, ela é inteligente. Ele está falando que o espírito tem mais experiências. Ele está dizendo que aquele espírito desenvolveu mais a inteligência que o outro, o que não significa que ele seja melhor moralmente. Porque moral e inteligência são coisas diferentes, né? Aliás, é o que mais acontece no nosso mundo, onde o homem tem muita inteligência e a moralidade não acompanha essa inteligência. As relações, a qualidade das suas relações com os outros homens deixa bem claro isso. E o que determina a qualidade das relações de um homem com o outro é a moralidade e não a inteligência.
foi com interesse intelectual, moral, espiritual, então... Ele vê, quanto mais inteligente for o homem, quanto menos moralizado ele for, mais materializado ele fica. Porque ele volta a sua inteligência para as coisas materiais e utiliza a sua inteligência para conquistá-las. Muitas vezes, deixando de lado essa qualidade que ele deveria ter na relação com seus irmãos, embora ele seja uma pessoa intelectualizada. Ou seja, ele tem discernimento. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa dizer para ele. Mas fala mais alto a sua ambição. Apegado à matéria. Mais apegado à matéria, porque ele não leva em conta, é uma pessoa amoral, ele não leva em conta a moralidade. A moralidade para ele é apenas uma palavra. Você pega, por exemplo, médicos que estupram pacientes. E que tipo de promessa ele faz quando se forma? Faz um juramento de proteger, né? De preservar a vida, de dar o melhor socorro para os seus pacientes e tal. É o juramento de Hipócrates, né? Chamado juramento de Hipócrates. Só desse lado da medicina já se vê para ser uma pessoa diferente. Só pelo fato de ter tirado um diploma médico, a ética exigida, né, é uma coisa muito importante. Mas o que serve a palavra de alguém que não tem moral? Não é para nada. A pessoa que não tem moral, a pessoa que não leva em consideração o sofrimento alheio e nem leva em consideração a qualidade da relação que ele tem que ter com o seu próximo, a palavra dele nada é a mesma coisa. Né? Hoje eu recebi uma postagem de uma pessoa que achei muito interessante. Ela diz assim, é muito bom ser honesto no Brasil. Tem pouca concorrência. Bom, né? O cara matou a pau. Eu falei, muito bom. O cara sabe bem das coisas. Então é isso, né? Mas vamos ler de novo aqui para ver se a gente entende melhor agora. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, então inteligência mais pensamento, de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer, a vontade de agir, inteligência, vontade e pensamento, a consciência de sua existência. Nenhum outro ser, nenhum outro animal, nenhum outro ser vivente, vegetal, animal, tem consciência de que vive. Só o homem. Por causa do desenvolvimento desses 3 atributos. Né? Ele é capaz de pensar. O que diz o filósofo? Penso, logo existo. Olha que interessante, né? De onde vem essa história do pensar, né? O que significa isso para a gente? Porque o caipira disse que fulano está cismando, né? Quando ele está pensando, ele está cismando. Então, minha mãe falava, o sujeito está meio cismado comigo. Usava esse termo, né? Então, quando o sujeito cisma, quando ele pensa, quando ele analisa as coisas, ele passa a entender melhor as coisas. É por isso que o pensamento é extremamente importante. O pensamento é um encaminhador das soluções dos nossos problemas. A inteligência encontra essas soluções, o pensamento encaminha e a vontade determina. A vontade que é a realizadora. Porque a inteligência sem o pensamento não é nada. A inteligência mais o pensamento sem a vontade fica só lá no vou querer. Né? Não chega nos finalmente, como falava o Odorico Paraguaçu. Né? Então, a junção desses 3 atributos e a utilização desses 3 atributos com qualidade é que faz com que o espírito progrida. E diz Kardec, arremata Kardec aqui de maneira excelente, consciência de sua existência e relações com o mundo exterior, e de prover as suas necessidades.
Por que o homem é capaz de prover as suas necessidades? Porque ele entende essa necessidade. Os animais, por mais inteligentes que sejam, eles apenas provêm a sua necessidade por instinto. Ele come aquilo que tiver à sua disposição. O homem não, o homem é capaz de selecionar. Né? Eu estava assistindo um filme outro dia, não lembro que filme que é. Um filme que se passava, acho que aqui na América Latina. E os caras estavam com muita fome, eles estavam na selva, eles estavam com muita fome. O sujeito visualiza um fruto, não é? Mas o batedor que está junto com eles, que é um nativo, não vai no fruto. Aí o cara vai comer e fala, não come não. Se o nativo não foi, o nativo não falava a língua deles. Ele estava simplesmente acompanhando para ajudar a carregar as coisas, né? Então, se o nativo não foi no fruto, é porque o fruto é venenoso, realmente. Então, olha que interessante, né? O instinto, ele muitas vezes, ele é o salvador da pátria. Mas a inteligência é que somente a inteligência pode efetivamente prover as necessidades do homem. Porque não provém só a necessidade alimentar. Ela provém todo tipo de necessidade. Ele é capaz de prever hoje o que vai ser necessário para ele daqui a 20 anos. Um homem de bom senso paga uma previdência particular ou paga a previdência do governo. Ele dá um jeito de pagar uma previdência. Por quê? Porque daqui 20, 30 anos, 35 anos, sei lá, 40, o governo está querendo 100 agora, né? 100 anos, né? Mas daqui a 100 anos ele vai precisar da sua previdência social. Então, o homem é capaz de fazer, de prever as suas necessidades com muita antecedência. Na realidade, o que eles querem é acabar com a previdência ou acabar com os homens. É isso mesmo, previdência privada, capitalização, né? Eles estão usando bonito para as coisas, né? Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Só que, um pouco antes, ele associa essa faculdade com o pensamento, a inteligência com o pensamento, mais a vontade de agir. Né? Um pouquinho antes lá, 2 parágrafos assim. Ficou claro essa explicação de Kardec? Kardec tem uma qualidade para explicar as coisas que só ele mesmo, né? Questão de número 72. Qual é a fonte da inteligência? Resposta, já dissemos, a inteligência universal. 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta. Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Sabe-se que é um atributo, mas como esse atributo foi dado aos espíritos, a gente não sabe. Sabe-se que o espírito tem inteligência, mas como isso foi dado, não, a gente não, ao encarnar, não capta uma quantidade dessa inteligência e usa durante a vida, não. É atributo do espírito, é qualidade, é propriedade do espírito. De que maneira isso se dá, não se sabe. Inteligência não é, conforme você vai pegando as pequenas experiências, você vai
melhorando. Você está falando do desenvolvimento dela, e não dela em si. Ah, ele está perguntando dela em si. Você não tá. O desenvolvimento da inteligência, né, é que faz com que o homem amplie cada vez mais a sua condição, a sua percepção de vida e a qualidade do discernimento. Né? Questão de número 73, aqui que a gente está, né? O instinto é independente da inteligência? Resposta: precisamente não. Porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm às suas necessidades. Olha, dá para entender bem essa explicação dos espíritos quando você nota, por exemplo, um animal, ele recuar, mesmo que aquele que está próximo dele, por exemplo, um homem, próximo de um animal selvagem, ele recua diante da ajuda que nós possamos oferecer para ele. Né? Então, ele tem inteligência sim, mas a inteligência dele é irracional. Né? Nós, às vezes, nós pesamos essa ajuda, porque existe muita hipocrisia, existe muita falsidade e tal, mas se a gente sabe que a ajuda é verdadeira, a gente aceita a ajuda, porque a gente é capaz de racionalizar essa situação. O animal não. Aí dá para entender, né, por que eles responderam assim. Embora seja uma espécie de inteligência, ela é irracional. Ou seja, ela ainda vai desenvolver-se. Questão de número 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa outro? Resposta: não. Porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Questão de número 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Acho muito interessante a resposta dos espíritos, porque a gente sempre julga o instinto como uma coisa primitiva. Não é? Ah, isso é só para os animais. Não é, não. O instinto, ele é muito importante para o homem. Né? A gente só vai usar o instinto com qualidade a partir do momento que você tiver uma confiança irrestrita no Criador. Aí você vai dar mais ouvido para o seu instinto. Enquanto isso não acontece, você vai dar mais, vai se afinizar mais com aquilo que é mais do seu interesse próprio, do que propriamente do interesse do seu espírito. Entende meu raciocínio? Olha que bem que interessante. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Olha, isso aqui, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui dá uma tese de mestrado. Não é brincadeira, não. Isso aqui é uma afirmação. O dia que médico, os caras que lidam com a mente, com a emoção, com a inteligência, né, com coisas desse tipo, o dia que esses caras leem isso aqui, falam assim, de duas uma, ou eu sou louco, o cara que responde isso é totalmente louco. Eu gostaria muito de ver um cara bem, um intelectual bem, né, esse cara que lida mesmo com a ciência e tal, ler um troço desse para ver o que o cara pensaria de uma resposta como essa. E realmente, eu sempre pensei, para mim, que o instinto era uma coisa primitiva. A inteligência superaria o instinto. E não é verdade. Pela resposta dos espíritos aqui, não é verdade. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. Então, a primeira reação nossa, diante de uma dificuldade qualquer, em busca de uma resposta para aquela dificuldade, talvez tenha mais qualidade do que aquela que você para
para pensar, para analisar, para julgar o que seria melhor para você. E às vezes você dá a volta, chega no primeiro pensamento que você teve. Já aconteceu com vocês? Tem um problema. De imediato vem a resposta. Pum! Fala, peraí. Vamos pensar melhor, né? Pensa. Aí você volta naquela. Já aconteceu comigo. Várias vezes. E assim, o instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre. E, às vezes, mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Eu tinha um problema de estômago, do duodeno, a úlcera duodenal, por causa de alimento mal lavado. Né? Viajei 20 anos, era obrigado a comer em qualquer lugar. Quando a gente come em qualquer lugar, você come o que você não conhece, o que você não sabe. Eu prefiro mais um arroz com ovo em casa hoje, e me felicito por isso, do que comer em restaurante. Então, um dia eu estava me sentindo muito mal, porque a úlcera traz um mal-estar, até que operei. Mas uns 3 ou 4 meses antes de operar, eu estava com a cabeça baixada, com um mal-estar danado no estômago e tal. E aí ela perguntou, o que você está sentindo? Eu falei, não sei não, mas acho que isso vai dar faca. Vai dar faca, eu falei, ou seja, cirurgia, né? Ela falou, não, que nada, você trata, isso aí você sabe. Eu falei, não, acho que vai acabar acontecendo. Foi a primeira resposta que eu dei, assim, mas a resposta que a gente poderia considerar instintiva. Realmente, não deu outra mesmo. E não foram uma cirurgia, foram 2. Então, como ele diz aqui, ele nunca se engana. A gente muitas vezes não pode aceitar, né? Mas ele está certo. 75A. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? Preste atenção nessa resposta, gente. Essa resposta é magistral. Eles respondem, ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Então, vai chegar um momento, para nós todos, indistintamente, para todos os espíritos, que nós vamos raciocinar com muita qualidade. Então, nós somos lá espíritos melhores, talvez espíritos superiores, né? Não puros, mas já um espírito superior tem uma condição de raciocinar com muita qualidade. Mas enquanto a gente está muito ligado à matéria, como é o nosso caso, né? Entorpecido pela materialidade da vida, muito poucas vezes nós temos qualidade no nosso raciocínio e usamos muito mal o nosso livre-arbítrio. Somos muito mais escravos dele do que propriamente livres pela possibilidade de agir sem nenhum tipo de corrente, sem nenhum tipo de amarro. Né? Usamos mal o livre-arbítrio. Então, tomamos decisões equivocadas. Kardec dá a seguinte explicação. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ela se alia à inteligência, que quer dizer à vontade e à liberdade. Alguma dúvida a respeito disso que nós conversamos? Então, vamos lá. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. Item 1, Origem e Natureza dos Espíritos. Pergunta de número 76. Como podemos definir os espíritos? Resposta. Podemos dizer que os espíritos
são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Nota, a palavra espírito está aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Deu para entender a nota de Kardec? Elemento inteligente universal é o elemento geral, de onde se destacam as individualidades, né? Se individualizam e, a partir dali, pode se definir como espíritos. Questão de número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? A resposta dos espíritos: meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, não ele mesmo. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Ele está aqui combatendo a ideia que nós somos porções da divindade, né? Que saem, porções da divindade que, ao encarnar, saímos daquele todo, né? E, ao desencarnar, voltamos para o todo, ou seja, não temos individualidade. Eles combatem aqui diretamente, objetivamente, essa ideia, né? Somos, sim, individualidades. Não sei se ainda bem ou ainda mal, viu? Porque a responsabilidade vem junto com isso. Uai? Uai é coisa de mineiro. Se não tivesse preparado. Até lá tem que suar a camisa, né? Até lá tem que suar a camisa. Questão de número 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas, quando e como ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Sabe que tem gente, segundo o seu livro Felipe, tem gente que acha que Deus faz os espíritos como a gente faz salsicha na máquina de fazer salsicha. Vai virando, cada virada é uma salsicha. Meu Deus, cada ideia, o pessoal tem. Não coloca a quantidade certa, não. Mas olha, comparar um espírito com a salsicha é uma comparação. Você sabe o que é feito de salsicha? Meu Deus do céu. Segundo Winston Churchill, diz que as salsichas são tão boas quanto as leis. Aliás, como quem faz as leis. E do jeito que fazem as leis, fazem a salsicha, ou seja, através de porcaria, né? Mas isso é propaganda. Ao contrário da salsicha, tem carrinho de salsicha. Carrinho? De lanchonete para ver. Eu? A casa? É. A barraquinha do... Mas a salsicha, realmente... Olha, você sabe que a gente estava... Não sei se foi a festa do ano passado ou retrasado. Foi retrasado ou outro. Que teve uma propaganda contra a salsicha enorme, um pouquinho antes da festa. Lembra disso? Nem aí. O pessoal comeu o lanche do mesmo jeito, não teve diferença. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Questão de número 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material,
Poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? A resposta é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente. O que é um princípio inteligente? Isso aqui, nós somos individualizações do princípio inteligente. Então, o que ele quis dizer com o princípio inteligente? Elemento espiritual, gente. Se nós somos individuações do princípio inteligente, o princípio dos quais derivam os espíritos é o elemento espiritual. São dois princípios básicos esses aqui, ó. Não tem dois diferentes, não tem mais do que dois. São dois, elemento espiritual e elemento material. Eu só estou querendo chamar a atenção para vocês que os espíritos, de vez em quando, eles mudam, eles usam algum termo diferente, muitas vezes, da explicação inicial. Só isso. Apenas isso. Ó, se ele tivesse falado aqui, os princípios são individuações do elemento espiritual, daria no mesmo. Não daria? Mas eles usaram princípio inteligente, que é a mesma coisa. O espírito não deriva de duas coisas diferentes. É sempre do elemento espiritual. Como os corpos são individualizações do princípio material. Qual que é o princípio material? O elemento material. De onde deriva toda e qualquer tipo de matéria. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Ou seja, como os princípios se individualizam, ninguém sabe. Não é por máquina de salsicha. Com certeza. Não tem nada a ver com salsicha, não. A individualização da matéria a gente pode até estimar, né? Ela se dá pela união de espírito e matéria. O espírito individualiza, a gente não sabe qual é o processo, como acontece isso, mas imediatamente ele se associa, ele é ligado a uma partícula material. E dali ele faz a sua evolução, agindo sobre a matéria, modificando a matéria, alterando, compondo, né? Questão de número 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? A resposta é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Questão de número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. Questão de número 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispõe de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: dizemos que os espíritos são imateriais porque a essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres humanos, somos como verdadeiros cegos. Dos seres super-humanos, desculpa. Não podemos defini-los, a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação.
aqui tem um rodapé do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: os espíritos revestidos do perispírito são o objeto dessa referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta ao item 79. Questão de número 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Resposta: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então vocês vão ter que me aguentar. Não tem jeito. Não é verdade? Vamos anotar aqui o item 2, mundo normal primitivo, com a data de hoje. Hoje é dia 8/4/19, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Nós não vamos desaparecer de jeito nenhum, só que uma vantagem, né? Cada vez um pouquinho melhor do que no anterior, aí vai melhorando um pouquinho mais, e melhorando um pouquinho mais. Aí a gente nunca é o mesmo, né? Nunca seremos o mesmo. É respeito disso que falava naquele vídeo. É? Nós nunca seremos o mesmo. Embora a gente não desapareça, né? A gente nunca vai ser igual. Mesmo de uma encarnação para outra, né? A gente sempre reencarna um pouquinho melhor, desencarna um pouquinho melhor, reencarna um pouquinho melhor. Então, somos seres diferentes de uma encarnação para outra e de uma desencarnação para outra. Ainda bem que é assim, né? Como dizia o Paulo Seixas, a metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante. Ele tinha toda a razão no que ele falava. O homem é uma metamorfose ambulante, embora não seja metamorfose do ponto de vista material, né? A metamorfose se dá do ponto de vista moral e intelectual, né? Ainda bem que é assim. Já pensou aguentar o irmão encarnação? Ei? Quantas cores necessárias? Ainda bem que você pensa assim, tem gente que não pensa não. Tem gente que não pensa não. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Por que a resposta depois do espírito é uma matéria? Só um minutinho aqui, só um minutinho, peraí. A Nádia. Oi, Nádia, me perdoa, eu estava no Facebook e eu não vi que você entrou pelo YouTube, viu? Ela está assistindo, o Marcos Rogério também está assistindo. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Foi um prazer, desculpe não ter respondido antes. O Marcos Rogério Garcia e a Nádia Aguiar Salem. Obrigado pela presença dos dois. Desculpe, Orlando. Ele responde ali que o espírito é uma matéria inteligência, É sutil, né? Você chega a falar que é uma matéria. Olha, na realidade, o que ele quis dizer é o seguinte: ó, o espírito é alguma coisa. Mas não existe termos de analogia, não existe termos de comparação para que a gente possa dizer o que é o espírito. Como é que eles vão falar? Como é que eles vão explicar para nós o que é o espírito se não existe uma palavra ou alguma ideia que possa fazer a comparação para que se possa entender? Tudo que a gente vai explicar, a gente sempre explica em termos comparativos, não é? Como é que você vai explicar uma coisa se você não tiver alguma coisa que seja análoga, semelhante? Não existe como, entendeu? Por isso que eles não conseguem explicar. Ele é alguma coisa, agora não é nada daquilo que a gente conhece.
a formação do espírito não tem similar no nosso mundo. O elemento não tem similar no nosso mundo. Como nós somos espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, que mais conhece da matéria do que do espírito, agora que a gente está entrando em contato com o assunto, tentando se aprimorar, tentando entender, tentando compreender quais são as leis que regem o mundo material, quais são as leis que regem o mundo moral, é que a gente está dando uma atenção maior para essas coisas e tentando entender melhor as coisas. Por isso que a gente acaba entendendo mais a doutrina espírita pelo raciocínio do que propriamente por comparações com o nosso mundo, porque a gente está muito ligado à matéria ainda. A nossa ligação com a matéria ela é muito estreita, né? A gente tem que se alimentar, nós nos alimentamos de coisas pesadas ainda. São poucos os espíritos no nosso planeta que têm assim, uma alimentação frugal, uma alimentação leve. E mesmo que se chama de alimentação leve no nosso mundo, para outros mundos deve ser extremamente pesada. Então, por aí já dá para entender o quanto nós estamos longe da ideia, da essência do espírito, do que é essa essência. A partir do momento que a gente conhecer, ou tiver uma ideia melhor do que é essa essência, a gente vai compreender melhor a Deus. Compreender melhor a Deus. Então, esse é o problema, esse é o nosso problema. A gente ainda está muito longe de entender. E a maioria não está nem aí, não quer nem saber. A maioria do nosso mundo não quer saber. Você imagina, nós temos um Congresso Nacional, vazou informação, só para fazer uma comparação do que é o homem moral e do que é o homem materializado. O Congresso Nacional diz que não vai aprovar a reforma do nosso presidente, porque essa reforma vai gerar uma economia de, no mínimo, de R$1 trilhão, além dos investimentos que ocorrerão por conta da mudança. Eles disseram assim, isso vazou, essa informação vazou lá nos bastidores. Então, disseram assim, se a gente aprovar, ninguém tira mais ele do governo. Então, vamos aprovar apenas uma que economize uns 500 milhões, uns 600 milhões, porque assim a gente já vai ter alguma chance. A minha pergunta, eu não estou falando aqui de política, não. A minha pergunta é, quem raciocina assim, está pensando em quê? No seu próximo, no povo, em patriotismo, no Brasil, nas crianças que morrem de fome, nos velhos que morrem nas portas dos hospitais, naqueles que morrem sem amíngua, sem recursos. Está pensando no quê? Olha o grau de materialidade que norteia o pensamento de uma boa parte das pessoas. E pessoas que têm uma responsabilidade muito maior do que a maioria. Porque detêm o poder na mão, foram eleitos para representar as pessoas. E representar o quê? O direito das pessoas, não seus direitos, as suas conveniências. Então, olha o grau de materialidade, né, que ainda existe. Bom, isso falando em termos grandes, né, em termos de Congresso Nacional. Agora, falando em termos pequenos, eu tenho uma distribuidora de material de limpeza. Numa caixa de copo descartável, vem 2.500 copos de água. Copo de água descartável. Aí o cara liga lá para mim, quanto é que você vende a caixa de copo? R$47. 47, eu tô vendo. É uma coisa assim. Mas vamos dizer, 47. Não, tá claro, tem gente vendendo 42. Ó, faz o seguinte, ó, dependendo da sua necessidade, compra o dobro, fica barato. Eu respondo assim para meus clientes. Mas o que acontece? Os caras abrem a caixa, porque deslacrar uma caixa daquela é a coisa mais simples do mundo. Você abre a caixa, tira lá 2, 3 pacotinhos com 100, ou 4 pacotinhos com 100, dá uma mexida na caixa para ficar tudo meio embaralhado, lacra de novo e vende para o cara. 10, 15, 20% mais barato. Você tira o copo lá de dentro. Então, que tipo de pensamento tem uma pessoa que faz uma coisa dessa? Ele está pensando no cliente, em ética, em moral. Ele está roubando o outro. Roubando. Isso, para mim, é apropriação indébita. Apropriação indébita não tem outro nome, é roubo. Como o político do Congresso Nacional está roubando o direito do seu eleitor. O nome que resume tudo é um só. Não é muito agradável, mas na verdade é essa, é roubo. Como um funcionário que chega tarde
no seu serviço, um funcionário que não produz, por exemplo, que engana o patrão, como o patrão que engana o funcionário, não paga os seus direitos, e assim por diante. É esse tipo de mundo que a gente vive, né? É um mundo onde o homem se deixa levar pelos seus interesses materiais. Ele leva muito pouco em consideração os interesses morais. Ou seja, ele leva muito pouco em consideração o seu futuro como espírito. Aí desencarna, né? E o que acontece? Vem perturbar em centro espírita pedindo ajuda. É isso que acontece. Mas a realidade no nosso mundo ainda é essa. Portanto, entender a essência do espírito, nós estamos longe disso, hein? Nós estamos longe disso. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus. Ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Queremos pedir-te, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.